Professora, não dá para lhe ouvir. Você está mutada. Bom, eu desmutei aqui. Não será por minha impossibilidade de querer que vocês me escutem. Vocês conseguem. Obrigada. Quem falou foi Gabriel? Sim, Não, foi Vitor? não sei. Falou o quê? Bom, vocês. Obrigada, Vitor. Você estava vendo a tela? Certo. Então eu vou voltar à apresentação. Muito obrigada. Não, você consegue ver a tela? Ó, o caso é que, se vocês me escutam, o fluxo migratório em vários sentidos, em várias direções, em várias partes do planeta, vai ser bem importante para que esse manifesto se consolide. Então, a gente tem formalmente, peça criada pelo Émile Zola, buscando uma nova inspiração no que seria extrair da verdade. É um tempo que não se conforma mais nem com medievalismos, arcadismos, trovadorismos, nem com essa celebração do Deus ou do rei. Ele tem uma ruptura completa, sobretudo depois da Revolução Francesa, e a partir dessa ruptura o que vai se buscar é uma poética emanada na verdade. Então, o Manifesto Realista do Émile Zola, que era jornalista, que estava na França, em Paris, e outros artistas que vinham buscando inspiração nesse realismo naturalismo. Era preciso compreender esse início do século XX, né, o finalzinho do século XIX já tinha deixado bem claro que essa ruptura era alguma coisa sem volta, e agora eles precisavam ver artisticamente esse novo universo. Em 1920, vai ter também uma manifestação desse tipo de sentimento da arte vinculada ao fazer e à realidade, por dois russos, que é o Naum Gabo e o Antoine Pervizerne, e esses russos também vão contribuir para que uma visão realista se forme. A gente vai mais na frente ver que isso vai resultar no formalismo, mas aqui o que está acontecendo é uma preocupação em trazer conceitos para dentro de uma nova visão estética. Esses conceitos quais são? A verdade, e como a gente vai ver no caso do Naum Gabo e do Antoine, a questão da cinética, do que estiver em movimento. Então, mesmo uma obra parada, ela precisa gerar a sensação de que está em movimento. A gente vai ter, por conta disso, algumas técnicas que vão ser desenvolvidas na narrativa. A gente vê isso muito claramente no romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Por quê? Porque existem técnicas literárias que são colocadas dentro da forma do romance. O romance, inclusive, vai caracterizar muito essa época enquanto forma artística, onde essas estratégias que geram movimento cerebral, estético, de sensações, vai estar inteiramente ligada a uma característica predominante desse período artístico. Então, é como se a gente começasse a compreender agora que a arte não está mais no mesmo lugar que antes, ou seja, ela não está mais na divagação,
na proposta de observar o mundo apenas, mas ela está no lugar de criar uma forma que gere movimentos cerebrais, que gere sensações no leitor, e que dentro dessa própria forma eu possa construir um mundo em movimento. E aí, por isso, a gente cita o Madame Bovary do Flaubert, porque ele traz ainda esse resquício de uma cultura bucólica, ruralista, de uma visão do mundo muito contemplativa, né, desse mundo ligado à natureza, e uma transposição do seu personagem para esse centro urbano. O personagem do Gustave Flaubert, que vai se apaixonar pela Madame Bovary, ele é exatamente esse observador de novos tempos, observador de uma cultura nova, de uma arte nova, de uma sociedade nova, e que a partir dos olhos do personagem a gente vai poder entender esse mundo novo também. Os russos têm uma contribuição muito efetiva nisso. Eu gosto, por exemplo, da visão do Georges Lukács, que é um teórico da literatura, e ele tem um livro muito bonito que pensa as formas, e é exatamente nesse lugar de novas formas que gera um movimento que a obra de arte vai estar se construindo, e ele pensa essa questão do cosmos, da compreensão de uma sensação, uma busca da arte, né, pelo sensorial, de forma muito didática. Então, assim como o Flaubert consegue no romance Madame Bovary, o Tolstói também vai ser uma figura muito importante para esse período, com Ana Karenina, por exemplo. E o que o Lukács fala é que ele dá um exemplo magistral do que é a narrativa, ou seja, o gesto da narração, que está para além do que ele chama de descritivo, quando ele escolhe uma cena de corrida de cavalo para que o amante da Ana Karenina, né, diante de toda a sociedade russa, venha a sofrer os impactos do que é essa reconstrução de uma sociedade que estava baseada em determinados conceitos formais, estéticos. A gente sabe que o casamento era um valor, a fidelidade, a submissão da mulher, antes desse período realista. Então, existe uma quebra ali, e o Lukács vai chamar a atenção do que é a maestria da narrativa, quando você consegue que a própria imagem faça aderir à sua capacidade o movimento das sensações, o movimento desse fluxo de imaginação que o autor quer provocar no leitor. Então, esse conceito vai ser bem importante, é o termo cinético. Vocês têm isso no livro de vocês, e é na página 206, aliás, 208, fala sobre uma gramática visual, mas na página 206, 207, 208, vocês têm uma experiência do que é esse novo modo de olhar a obra de arte. Página 214, 215, e é a experiência de fazer a própria máquina fotográfica, né, ou seja, de entender o mundo por esse isolamento de um furo de pinhole, que vai trazer essa perspectiva de toda a formação da obra agora está dentro do próprio mecanismo artístico, seja no caso da literatura, seja no caso do cinema, seja no caso da fotografia, seja no caso das artes plásticas, de maneira geral. E aí a gente vai ter aqueles outros movimentos que vocês conhecem como vanguardistas. Então, é esse lugar, né? Eu vou ler o que eu coloquei aqui, em 1920, os escritos construtivistas, a gente vai começar a dialogar muito sobre esse conceito, os russos Naum Gabo e Antoine Pevsner, traduzindo o mais angustiante sentimento da época, que é a aceleração das carroças para as locomotivas, do coaches aos carros. Vai surgir pela primeira vez o termo cinético. Nas artes haverá uma busca para que a proposta de estar em movimento seja a mais válida entre os construtores de uma obra de arte. O manifesto renunciava ao caráter estático, predominante na produção artística até então. E aí a gente vai ter essas reconstruções geograficamente, então existe essa pequena liberdade, e a roda da fortuna é você conseguir girar a forma dentro dela mesma por técnicas. E isso vai levar a um esteticismo que está bem presente no formalismo, que a gente chama de formalismo russo.
Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu queria deixar para vocês como sentimento é que abandona-se a poética pela imanência da forma e gera uma condição de uma poética baseada nas técnicas. É um período que vai estar muito inspirado no uso, no poder do humano sobre a própria natureza. É nesse lugar, nesse tempo e espaço, que a arte coloca o movimento e a luz como meios plásticos primordiais. O termo arte cinética se consolida nos anos 50, é quando a gente tem o início do movimento concretista, né, aqui no Brasil, que vai gerar o neoconcretismo, e a partir de então se torna referência uma produção ampla que pensa a questão do movimento dentro da forma artística, dentro da obra artística em si. Como eu falei, seja ela literária, seja ela cinematográfica, seja ela pintura, seja ela instalação, performance, qualquer que seja a obra de arte, inclusive a música, ela vai pedir essas estratégias de construção de uma espécie de máquina mesmo, né? Do uso de uma técnica para fazer com que essa forma aparente, mesmo paralisada, mesmo com um livro que eu pego aqui, coloco na mão e começo a ler, alguma coisa que tem uma estratégia de gerar movimento no espectador, no leitor, no caso do livro, do espectador, no caso do filme, plateia, no caso do teatro, ou da performance artística, da instalação, e no caso de quem está diante de uma obra de arte. Então, a questão do movimento entra como valor. Eu deixo de lado aquela perdição do poeta arcadista, a própria perfeição do Renascimento vai se abdicar dela, e eu tenho uma construção toda feita a partir do uso da forma e das estratégias técnicas para construir alguma coisa que está em movimento. Eu trouxe o Recife porque existe esse mito de que havia aqui 33 jornais, a gente valoriza muito esse período como sendo um período nosso, de afirmação, por causa das revoltas, né, por causa da Revolução Praieira, por causa dos 33 jornais que somente a capital Recife tinha, por causa do jornal mais antigo da América Latina. A gente tem uma perspectiva de celebrar esse mito de que nós já éramos artistas, naturalistas, realistas, em pé de igualdade com o restante do mundo. Então, existe nesse lugar de um Machado de Assis, que é muito lembrado, né, em relação a esse movimento, mas existe também enquanto construção, por isso que Cícero Dias dizia, eu vi o mundo e ele nasceu no Recife, né, aquela forma da roda da fortuna que existe no Marco Zero, ele é muito celebrativo dessa condição do Recife estar na cabeça dos poetas, dos autores, dos pesquisadores, em pé de igualdade com o restante da Europa neste momento, né? Finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, a gente tem essa ideia de que mesmo o último bonde elétrico tendo chegado aqui por uma questão de disputa com os monarcas, né? O rei foi para o Rio de Janeiro e a gente, enquanto rebelde, sofreu a sanção desse processo, mas que a gente esteticamente já pensava de maneira realista, muito antes desses autores, desses outros romancistas que vão surgir no Rio de Janeiro. Bom, é inegável a contribuição de Machado de Assis, eu não estou querendo alterar toda uma história, mas a gente vê que existe uma vontade, pelo menos, de que haja uma afirmação no sentido de respeitar esses autores que foram para os jornais, fora Carneiro Vilela, a gente não consegue citar muitas publicações, mas que a efusiva produção nos jornais, sobretudo os que existiam no Recife, comprovariam essa origem da literatura pernambucana como sendo predecessora, precursora desse tempo. Certo? Então, só para abrir esse parêntese, porque existem muitas pesquisas e se falava muito até 10 anos atrás de uma literatura pernambucana que teria uma contribuição muito forte nesse aspecto da arte naturalista realista, certo? A gente tem até recentemente uma doutora
também de lá do PPG Letras, que é a Yaranda Barbosa, e ela escreveu um romance chamado Salomé, que ela recupera essa personagem e vai para a inauguração do Teatro Santa Isabel, e ela recupera esse período de 1850 como sendo um período estético importante, que era exatamente quando o Recife estaria vivendo também as suas revoltas, as suas lutas, não é, libertárias contra o domínio da coroa. Então, esse valor do realismo está muito imantado, muito presente nesse Recife de 1850 até 1920, pelo menos, que é a questão de se libertar do poderio do rei, se libertar do valor dessas classes sociais acima da burguesia. A gente vai ter uma ascensão, como eu falei depois da Revolução Francesa, de uma estética que não coloca mais hierarquias, né? É como se fosse uma horizontalização do poder e da verdade, sobretudo, porque a verdade não vindo mais dos deuses, onde é que a gente vai encontrar ela? No real, na verdade. Tem um filme chamado O Olhar de Ulisses, é Theo Angelopoulos, é um cineasta grego, e ele coloca lá a estátua eu acho que é a estátua de Lenin, num barco, deitada. Então, é como se a gente experimentasse exatamente ver esse momento em que o poder está sendo destituído e a gente está buscando uma democratização do valor da verdade. Ninguém mais comprou a verdade absoluta, nenhum rei, nenhum soberano, com muitas vozes, essa polifonia dos jornais, dos jornalistas, das redações, do Charles Darwin, do Émile Zola, desses autores, do Machado de Assis, a gente começa a ter uma distribuição desse poder que é falar a verdade ou conhecer a verdade. Eu acho que eu espero ter ficado claro. Aí as sugestões de leitura, sugestões de filmes também. Acho que o George Méliès também é outra maneira de ver, né? A gente tendo uma participação de alguma forma significativa nesse lugar. O Olavo Bilac, ele dá essa contribuição, vocês poderiam ler isso na página 253, tem até uma questão que pergunta sobre a popularização do cinema, que usa esse manifesto dele, né? Nesse manifesto, ele vai exatamente falar sobre uma revolução que a gente reclama já existia aqui em Pernambuco, mas é essa revolução da verdade presente no fotojornalismo, certo? Se vocês puderem ler, eu acho que é mais produtivo do que eu ler agora, não é? Já está terminando a aula. Acho que eu só tenho meia hora com vocês. Então é isso, minha gente. Vocês leem, então, certo? Na página 253, o exercício sugerido é fazermos nós mesmos um experimento com uma lata ou uma caixa, pintar tudo de preto, fazer o furo da pinhole objetiva. Claro que o ideal é a gente conseguir papel filme e depois um lugar, quem sabe a professora Maura, que é coordenadora de Química, ajude a gente nisso, né, num processo de revelação de nossas próprias imagens. Por enquanto, é somente o objeto como alguma coisa que a gente possa olhar e dizer assim, mas é possível, né? Ou era possível, ou foi essa experiência que se teve, né? De ver uma verdade do mundo, de uma imagem do mundo, ser impressa somente por um filete de luz, por um lugar chamado pinhole, que é a caixa preta, né, o furo de alfinete, e essa passagem da luz imprimir uma forma imantada de uma realidade e reformular todo o pensamento. Então, a leitura sugerida é a página 253. Existem até questões de vestibular, que a gente pode dialogar sobre elas depois. Eu acho que o tempo já está acabando, então não tem muito como falar. Aqui eu trouxe uma imagem do Spinoza, porque, de alguma maneira, ele se via como esse revolucionário, né? Ele se autorretratou numa pintura como um pescador que gerou 8 dias de revolta contra uma determinada monarquia ou um determinado rei, ditador, que cobrava impostos. Então, esse gesto vai estar muito presente nesse movimento. Aí eu quis recuperar, mesmo que o Spinoza esteja aí no outro período, né, que é um período ainda de
formação do pensamento filosófico e ético, mas para ver que já desde esses teóricos existe um surgimento desse grão de racionalidade, né, de não dar aos poderosos a condição de ditar a nossa vontade. Então, a gente tem o gesto sempre a liberdade e a autonomia de pensamento e deve se manter esse lugar, como dizia Immanuel Kant, né, o que é iluminismo. Iluminismo é quando eu dou o direito a mim mesmo de um pensamento, como a Hannah Arendt coloca, né, naquela questão da banalidade do mal. Eu não faço mal somente porque eu sou alguém perverso, eu faço mal na hora que eu abdico da minha própria escolha, né? E isso é um gesto diário, é assim que a gente continua valorizando a nossa racionalidade, as nossas escolhas. Botei duas figuras aqui que eu considero muito interessantes, assim, para a contemporaneidade. A Ida Panahadé, ela é uma cineasta que questiona esses valores, no caso da religião bastante conservadora, né, que coloca a mulher como submissa. Ela perde o direito a ver o filho somente porque o marido, que já não está presente, nem ajuda na vida dela, foi embora e ela se apaixona por outro homem, mas as leis do Corão, as leis religiosas a que ela está submetida, não permitem que ela tenha mais uma vida, a não ser dentro daquele claustro, né, de pensar que a mulher tem que estar submetida às dores. O marido batia nela, ou seja, todos os direitos dela tinham sido subtraídos, né, naquele casamento, e ele vai embora, deixa ela criando o filho sozinha, aparece esse outro homem na vida dela, que quer ajudá-la, que quer desposá-la, mas a cultura não permite. Se vocês puderem ver o filme, ele foi bastante comentado na época, já faz uns 4 anos, mas eu acho que são reconstruções de um pensamento que afinam com essa questão da realidade de uma literatura baseada num gesto de pulverizar a verdade, ou seja, de distribuir democraticamente várias versões de verdade e aceitá-las como uma condição mais próxima do que a gente deve buscar, que é não dar a um rei absoluto, a uma monarquia ou a um grupo político a única verdade, certo? Isso vai estar bastante presente nesse movimento artístico. É isso, minha gente. Basicamente, o que eu queria deixar como contribuição, se puderem, vejam essa. Eu vou devolver aqui a informação. É o ano de 1920. Esses fluxos migratórios aqui. O Instituto Tomiotaki, por exemplo, né? Tomiotaki é um artista que eu cheguei a estudar um pouquinho mais de perto a obra dela. Ela é bem, assim, tem um grau de abstração muito grande, mas ela usa desse viés do concretismo inicialmente, né? Ela vai pensar como os artistas neoconcretistas pensam, que é usar uma forma completamente abstrata, geográfica, para representar o humano. Então, esse lugar da abstração vai estar trazendo para nós um diálogo muito importante, que é atribuir a forma
todo o significado. E aí todos esses outros elementos que são culturais, que nos afastariam, né, religiosos, sociopolíticos, que nos distanciariam, nesse lugar, não, somente a arte e a forma da obra de arte que vai apresentar um ao outro, de maneira geral, empatia. É o que eu vejo mais próximo do tempo de vocês, nessa condição de uma obra cinética, que carrega essa característica que dá ares ao movimento naturalista realista naquele início de formação do movimento, certo? Que aí eu escolhi como marcos para vocês o ano de 1880, que é o Manifesto do Émile Zola, e o ano de 1920, com essa outra manifestação dos russos, de um pensamento que está baseado no movimento dentro da forma, em criar estratégias para que a obra de arte gere essa sensação de movimento nela mesma, ainda que ela esteja estaticamente simulando esse movimento, né? Não é assim no cinema, claro, a gente tem uma outra composição quando a gente está falando para além do fotojornalismo, né? Mas é basicamente essa ideia que eu queria trazer, porque acho ela um pouco mais complexa, e abrir para as perguntas de vocês. Ficou claro, minha gente? Professora, eu depois vou fazer a anotação a vocês respeito da aula. Mas qual exatamente é o assunto, tipo num tópico frasal? Ela saiu. Minha gente, ela tá falando o quê? Eu também não entendi, Lucas. Na verdade, eu não entendi nada. Só fiquei aqui ouvindo mesmo. Adivinha que eu Eu, também? eu entendi um pouco. Ela tava falando algo sobre. Ela tava falando algo sobre cinética, alguma coisa, velho. Falou de uma mulher Sei lá que disso. tinha, que ela só ficava a favor do cara. Apanhava, né? Foi isso aí. Um cara na Rússia. Parece que ela falou também de Recife, velho. Ela falou de uma página que tem no livro, mas eu esqueci qual é a página. 200 e alguma coisa. Então, o áudio, professora. Se vocês têm alguma pergunta, se eu posso ajudar em alguma coisa. Professora, em função que eu vou fazer a anotação depois. O assunto é realismo? Isso. Ah, entendi.
Eu sugeriria ver esse manifesto do Olavo Bilac, na página 253. Não, não precisa ler o livro todo para fazer a resenha, não. Vocês podem ficar, de repente, só com o primeiro capítulo para entender o que esses autores realistas estão fazendo. Na verdade, eles estão transportando pela linguagem uma fidelidade da narrativa e vocês vão perceber o quanto que isso se dá, às vezes, cientificamente. A gente fez esse exercício com o pessoal de MEC na Cajazeira. Então, eu mostrei num tubo de ensaio, não sei se eu vou achá-lo por aqui agora, um determinado tipo de grão de café que é cultivado na sombra e em uma determinada região. Acaba que o cheiro do café, ele fica um pouco mais frutado, como se ou trufado, assim, como se ele tivesse alguma outra característica pelo fato do café ser cultivado em sombra, e essa característica científica, ela pode ser traduzida com palavras, certo? Quando eu falei que era um café cultivado em sombra dessa região de Minas Gerais, né, do limite entre Minas Gerais, e que a palavra trufado aparece, você como se, na experiência de sentir o cheiro do café, você conseguisse ver a verdade daquilo ali com o uso da palavra. Então, os realistas, eles estão desvinculando de uma poética efusiva, exagerada, nebulosa, simbólica, e eles estão se atendo a uma característica mais de olhar cientificamente o objeto deles, como fez o Charles Darwin, por exemplo, né, de construir toda uma verdade que era tomada à época, que era o homem como criação de Deus. E aí, de repente, Charles Darwin diz, não, mas o mundo já existia. E as espécies foram se transformando e não houve um criador da figura humana, mas sim um processo de mutação, de transformação. Como ele não tem até hoje os seus estudos questionados e como ele faz uso de uma comprovação científica, é nesse lugar que a palavra ganha força. Então, ela não está esvaziada de significado, porque existe uma busca de trazer para ela um significado estudado, pesquisado. A experiência mesma do que está sendo dito traz veracidade à forma, certo? Ficou claro? Uhum. Entendi. Então, os realistas são mais artistas pro lado científico da coisa. Exatamente. Eles trazem uma versão pragmática, né, de visão da realidade e procuram estudar cientificamente o seu produto, né, seu objeto, sua cena, essas sensações, né? Eles problematizam a exaustão. O personagem, por exemplo, de um Raimundo Carreiro tem muita herança da versão realista do Flaubert, né, do Gustave Flaubert, porque é exatamente isso que ele quer fazer, ele quer construir a cena. Eles chegavam, Gabriel, a medir o tempo que essa caneta cai até aqui para dizer quantos segundos levou e tentar usar a palavra de maneira que desse essa sensação bem verdadeira para o leitor. Então, os realistas ficaram bastante famosos por essa forma de calcular, medir o quanto a palavra pode carregar a verdade no tempo e espaço da narrativa. A gente vai chamar isso depois de diegese. E aí a criação mesma, ela começa a ter uma verdade, porque a gente atribui a ela um significado bem da coisa real. Entendi. Pronto. Então, é isso. É nesse lugar que está o movimento realista. O Olavo Bilac, ele não é, assim, considerado uma das figuras que gerou a forma realista mais primorosa, não. A gente insiste muito em Machado de Assis, traz até um Aloysio de Azevedo, que não chega a ser tão genial quanto Machado de Assis, mas ao menos o Olavo Bilac, nesse manifesto, ele fala das problemáticas que o autor tem que enfrentar nesse período. E aí, quando ele
confessa, faz esse desabafo, que é esse manifesto sobre a vinda dos fotojornalistas, o surgimento do fotojornalismo, né? O quanto isso abalou os então literatos de jornal, né? A gente experimenta o que é a grande crise desse momento e o que é que vai ser reformulado enquanto conceito estético a partir dessa crise, que ele deixa bem transparente nesse texto da página 253. O cinema, né? A questão da imagem, ele está falando só do fotojornalismo. Imagina quando se potencializa a presença do cinema realista, né? Do cinema documentário, essa coisa de você ver a imagem em si mesma. Como é que eu vou recriar a palavra a partir do que eu estou vendo agora? Se eu já tenho a imagem dizendo tudo, o que é que sobra para mim dizer? Num romance, na página do jornal, seja qual for o lugar, no próprio cinema, né? Como é que eu vou trabalhar os diálogos para que eles não pareçam alguma coisa simbolista, arcaica, fora do meu próprio tempo, certo? O teatro também, quando a gente vai se deparar com a genialidade de Bertolt Brecht, né? Nossa, esperando o Gogol também, Godot, vejam esses lugares aí das obras de arte. Esperando o Godot é uma coisa assim, paralisante, porque tenta recriar, de fato, a gente já vai entrar aí até numa coisa posterior, um pouco, acho que recriando o Godot já apela para assim, para o surrealismo, né, na obra de arte, mas é uma travessia importante, e aí esse texto do Olavo Bilac traduz um pouco essa crise. Ioannis, alguma dúvida? Tem o pessoal perguntando sobre o Papel Paraná. Como é que é para fazer essa tarefa do Papel Paraná? Não, eu acho que vocês podem fazer, agora ainda por cima está tudo fechado, vocês podem fazer do jeito que for, minha gente. Eu estou, assim, oferecendo essa possibilidade do experimento da caixa preta, porque a gente tem sempre em casa uma caixa ou uma lata, né? E aí a gente deixa de lado essa perspectiva do Papel Paraná, foi para dizer assim para vocês, não façam do trabalho de vocês alguma coisa que vai ser descartada, façam de um jeito que isso dure e fique para sempre. Às vezes a gente faz na folha do caderno de desenho, é importante, né? O caderno de desenho deve chegar no final do ano todo usado, riscado, experimentado, né, nos estudos da gente. Mas era para dizer para vocês, se forem fazer em alguma superfície, façam numa superfície que tenha durabilidade. Não precisa ser o papel Paraná, não. Pode ser um papelão, o que você tiver em casa tá valendo, certo? E aí a gente trouxe já outro experimento agora, que é a caixa preta, né? Aí é só com o material que tiver em casa mesmo, tá bom? Esqueçam esses detalhes, é só uma vontade minha de dar a vocês uma perspectiva mais durável do trabalho que vocês estiverem fazendo. Foi só isso. Eu peço desculpas se pareceu limitante, não era uma condição sine qua non, não, foi só uma sugestão. Então, o trabalho é criar um tipo de câmera fotográfica primordial. Isso, bem primitiva, falta vocês experimentarem essa ideia de como eles viveram, né, essa transformação e esse experimento, mas eu volto a dizer, façam com o material que tiver em casa, não é nada demais não, minha gente. O importante, eu acho, é vocês guardarem uma sensação. A gente faz esse tipo de exercício de trazer uma experiência para que vocês possam, de certa maneira, experimentar esses dilemas, mas talvez o texto do Olavo Bilac, aqui na página 253, já crie essa ruptura dentro do pensamento de vocês. E aí basta uma resenha, né, como saiu como alternativa ali. Uma atividade é o bastante. Quando eu vou dar nota para vocês, eu olho essas participações e
Por exemplo, na resenha, como é que vocês colocaram, se realmente eu pude assistir a experiência de vocês com um determinado romance, ou determinada atividade, como nesse caso da mão com os olhos nas pontas, né? Eu acho que isso foi para o terceiro, né, minha gente? Me desculpe, mas a caixa preta ou o desenho de forma que ele dure é para dizer assim, poxa, eles estão... O mundo todo já está para não dar valor ao que a gente faz, né? Como criação, como parte criativa da gente. Então, é minha obrigação dar a vocês estima nesse caso, né? E aí não tem nada de impositivo, não. É somente uma sugestão. Professora, eu não deu para eu fazer aquele desenho que a senhora pediu, porque eu não tenho os lápis de cor. Não tem problema, Gabriel. Você faz a resenha de um desses livros ou de um desses autores. Eu vou considerar o seu esforço, tá certo? Tá certo. Fazer uma leitura aí da página 253, fazer as suas considerações. Eu sei que nem todo mundo tem essa vontade, às vezes não é nem só a habilidade de mexer com as mãos, é mesmo tempo e disposição dessas experiências, né? É mais para quem quer experimentar esse outro lado aí. Não é um impositivo para a disciplina de jeito nenhum. Se você consegue ler um pouco mais sobre o livro e internalizar isso teoricamente, já serve demais. Tá bom? Tá bom. Ótimo. Muito obrigada, minha gente. Eu agradeço demais a presença de vocês. Quero me colocar à disposição. Acho que se vocês quiserem, por exemplo, buscar um PDF, tem gente que às vezes quer tanto ter um livro físico, né? Tchau, André. Obrigada. E aí, se vocês tiverem alguma vontade dessas, assim, eu vou atrás do meu círculo de amizade, ver se alguém tem um livro desses aí que vocês queiram muito. É sempre possível encontrar em PDF, né? Mas às vezes a gente quer o livro físico, né? Não sei, se alguém tiver essa vontade, eu também estou aqui para isso. Eu emprestei Salomé a alguém do segundo ano de Login. E acho que é uma experiência interessante. A inauguração do Teatro Santa Isabel, um período bem importante para essa manifestação artística, essa movimentação artística. Joia. Pronto, Letícia. Ótimo. Eu gosto muito do Madame Bovary. Ele tem uma cena, por exemplo, para você ver essa coisa do cálculo do tempo, né? Quando a Bovary está dentro da carruagem, né, do Couto, ele vai narrar a cena, o Gustave Flaubert, e é como se ele tivesse com uma câmera na mão, porque o que vai se passar ali dentro não seria possível narrar na época, então ele vira a câmera para o lado de fora do Couto, e ele vai dizendo as ruas de Paris por onde a carruagem está se movimentando, e vai calculando esse tempo em que a cena duraria. E essa experiência do realismo da cena, a palavra bem é essa, faz dele um clássico, né? Faz dele um romance mais importante do que os outros. É isso. Então, há um traço de apego à verdade, né? Um perfeccionismo de cálculo do tempo, das medidas exatas da natureza, para traduzir isso num romance, numa obra de arte, num quadro. Tchau, Ioannis. Obrigada. Estou por aqui, minha gente. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, também no grupo de WhatsApp. Parabéns, Lucas, de novo, pela sua forma de tradução ali de um outro círculo cromático. Ficou lindo. Tchau. Tchau, Letícia. Kaique, obrigada. A questão do círculo cromático é mais uma questão de uma dualidade do preto com as outras cores. Eu não gosto de como gosto de ressaltar o preto como ausência de cor, mas eu acho que ele também tem tão significado.
e como talvez o preto ele é uma cor tão universal que, tipo, tudo fica bom com preto. E é tão necessário ter essa repulsa natural pelo preto, como se ele fosse o caos em questão, e que na verdade ele pode até ser a luz das ideias, porque, sabe, eu acho que o momento mais criativo do nosso cérebro é o quê? É quando a gente tá dormindo, talvez, que literalmente é a definição de escuridão. Afinal, o momento em que seu cérebro mais está trabalhando é o sonho. Porque o sonho literalmente é seu cérebro processando tudo. E eu adoro essa questão das cores pelo significado profundo que elas têm. E até mesmo aquele círculo cromático, eu coloquei o preto, inclusive, como uma cor saindo. Por que o preto não pode ser uma cor que é inclusa aí? Ah, ele é sempre incluso, sempre incluso. Em todas as Eu acho, perspectivas, o preto está incluso. Fala, Gabriel. eu, eu não considero muito o preto como uma cor, porque na verdade ele é justamente a ausência de qualquer cor. Então é algo É, interessante também a se pensar. Algo que não é uma cor, mas é percebido como uma. isso é. O fato é, vocês estão trazendo conteúdos que são colocados em universos diferentes, né? No caso, a tua perspectiva é a prova científica, né? O fato da gente estar estudando mesmo pelo lado científico, né? É uma ausência de luz e por isso não existe a cor, né? Você está falando do experimento científico nele mesmo. Sim, sim, exatamente. É, o que eu compreendo também é a retórica que Lucas traz, sabe? Ele traz uma retórica muito potente, importante para os nossos tempos, né? E é bem bacana vê-lo atuando dessa forma, né? Com essa força de retórica. Estou aqui para apoiar. Sim, eu meio que Tô gosto bem. desse contato com, bem, o preto. É porque eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente se acostuma muito com o conforto, em vários aspectos. E talvez seja cada vez uma sociedade menos acostumada a lidar com o sofrimento na sua forma mais pura. Só que a questão é que entender que das gamas dos sentimentos que o ser humano pode sentir, sofrimento é uma delas, e talvez isolar o sofrimento de ser sentido é o que torna ele tão sofrido. Eu acho que entrar em Jamais. contato com essas verdades absurdas, ou com sentimentos negativos, ou com o preto em si, é um passo necessário, sabe? A gente não deveria ter medo de escuro. A gente deveria entender ele como ele é, uma vastidão. Porque você não sabe onde o escuro começa, onde ele termina. E não é um espaço de medo, é um espaço de compreensão, porque relatividade é tudo para mim. Acho que entrar em contato com essa parte escura da vida é relevante, porque cada vez mais a gente se vê incapaz. Principalmente no momento em que todo mundo almeja uma felicidade que às vezes é até cega e superficial. Eu acho, Lucas, que o que o Gabriel está colocando é assim, a gente tem que sempre abrir, da mesma maneira que você está incluindo o preto, né? Eu acho que é bem importante incluir as perspectivas de versões artísticas para o que a gente está dando, né? Eu não sendo o detentor da verdade absoluta, assim como no caso dos realistas, né? Eu distribuindo esse fragmento de verdade entre todos, a minha verdade se fortalece, porque é impossível ter toda a verdade o tempo todo, né? Isso era bem característica dos monarcas, de uma visão monarquista, né? E é muito ruim comprar toda a verdade do mundo. Então, cada um vai ter a sua visão, e eu acho que o mais importante é a gente respeitar tanto a retórica quanto a perspectiva de cada um, e saber que acho que o texto Diálogo, de Dom Helder Câmara, ele me ajudou muito a entender meus estudos, porque na vida, sobretudo quando a gente ingressa nesse meio acadêmico, né, que tem bastante fortalecida a questão da retórica, da norma, do conhecimento, da fixação dos conceitos, da fonte onde você está indo buscar essas verdades e onde você está indo reiterar as suas opiniões, né, porque são opiniões.
Ninguém detém a verdade absoluta, mas a gente se vincula a determinadas tradições, a determinados eixos balizadores dessas investigações. O que a gente observa é que, assim, eu não querendo ter toda a verdade do mundo, isso vai me ajudar a conviver com as versões todas de verdade e vai me ajudar a ter acesso a alguma coisa que não seja o solipsismo, o solilóquio, certo? É basicamente isso. Eu agradeço muito. Total. Eu que Oi? agradeço, professora. O quê? Eu que agradeço, professora. Não, estamos juntos nisso. Uhum. Ao Gabriel, ao Kaique também, viu? Vamos lá. Até mais, Vamos professora. Boa tarde. Até mais. Manda brasa, minha gente. Parabéns mais uma vez, Lucas. Tchau, Gabriel.